outro lugar que ele foi, não tinha cura para ele. Ele podia conhecer palácio, ele podia conhecer ouro, riquezas, mas nenhum desses lugares tinha Deus. Talvez você andou em muitos lugares, mas ainda está distante de Deus, porque as casas que você está entrando e os lugares talvez não tenha Deus. Existe uma grande diferença entre ter sucesso e aprovação divina. Esse homem tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha fama, tinha prestígio, só não tinha Deus. Às vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim: está tudo muito bem, mas Deus está dizendo: está mal, porque você está construindo tudo, mas está esquecendo de mim. Ele escuta seus companheiros que diz: meu pai, ô comandante, ele te pediu alguma coisa difícil? Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 4:13. É melhor um mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa admoestar, ser repreendido. A repreensão é o ponto crítico em relacionamento. A Bíblia fala que Deus açoita quem ama. Quando eu disse que nossa geração é uma geração muito interesseira, nós queremos o privilégio de ser cristão, nós queremos a bênção de ser cristão, a prosperidade, a gente só não quer que Deus mude alguns pensamentos que nós temos a respeito dos planos que a gente preparou. É muito comum no relacionamento as pessoas não gostarem de serem repreendidas. Se esse orgulho não for destruído na sua vida, provavelmente na sua velhice você vai estar com você e sem mais ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Imagina se Deus rejeita o soberbo, imagina que ninguém vai te aguentar. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: eu não te aguento soberbo não. Pode falar. Fala, quando você está orgulhoso demais, não é nada bom. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não pede desculpa. Vou pedir desculpa. Já viu criança embirrada? Senta no centro, senta no centro. Ela senta, mas por dentro ela está em pé. Às vezes, em nome do orgulho, a gente toma atitude que a gente nunca tomaria. A repreensão é um dos momentos mais críticos, mais difíceis para a construção de um relacionamento. Naturalmente é aí que o diabo entra muitas das vezes. Ele explora essas situações para ganhar vantagem. E a gente precisa aprender como repreender, como exortar. Mas a gente também precisa ter humildade para dizer: o negócio é comigo, quem está errado sou eu preciso corrigir a minha casa. Senão você vai vir num culto como esse, você vai escutar a palavra e vai dizer: é mais uma vez que meu pastor prega, é mais uma vez que Deus está falando comigo. Eu quero te dizer que Deus não vai parar de falar, porque Ele te ama demais, até que todo esse seu orgulho seja quebrado e você olhe para Jordão não como um lugar de rio sujo, mas um lugar de tratamento onde você precisa passar, porque é ali exatamente que Deus vai lhe tocar. Talvez Deus use uma pessoa que você jamais esperaria para quebrar você. A gente precisa sair também do extremo. Sabe por que algumas pessoas têm dificuldade em serem repreendidas, de sofrer algum tipo de repreensão? Por causa dos abusos. É muito comum a gente conversar com alguma ovelha que diz: olha, eu fui abusada, eu não estou falando de sexualmente, eu fui abusada moralmente pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu pastor, por um líder, por alguém do trabalho. Às vezes, por causa dos excessos e abusos que nós sofremos, a gente transfere isso para Deus. E quando o nosso Deus amoroso, que repreende com amor, que chama para perto, é aquele que diz: pecador, você precisa mudar. A gente olha para Deus e não consegue enxergar.
A gente precisa ter uma cultura de uma repreensão equilibrada, com uma pessoa equilibrada, para que esse processo seja um processo saudável. Interessante que uma das primeiras coisas que Deus ensinou a Adão e Eva é o não. Olha, vocês podem tocar tudo, aqui não. A gente percebe que algumas pessoas não conseguem ouvir não. Talvez você esteja aqui com birra com Deus, chateado com Deus, porque Deus disse para você não. Porque o plano que você planejou para a sua vida, Deus disse não, não é desse jeito. Oh, Deus, não tem um rio melhor não, não tem um pastor melhor não. Não tem um emprego melhor não. E Deus falando com você, aguenta esse processo, porque no final algo incrível vai acontecer. Talvez um dia você perceba que Deus tem algo incrível para fazer na sua vida. Toda repreensão no momento, a Bíblia diz que a repreensão no momento causa tristeza, mas depois peso de glória. É uma batalha espiritual, porque você escuta Deus, a tua alma dizendo não, não, não. Você sabe o que o pastor faz para que uma ovelha desgarrada, aquela ovelha perturbada que fica pulando para tudo quanto é lugar, se suja e não sabe nem se limpar, ele quebra a patinha. Quebrar a patinha de uma ovelha, meu Deus, que coisa terrível, a dor que ela sente. Nesse processo de cura, ele carrega ela o tempo todo para que ela se sinta confortável, para que ela sinta o cheiro dele. E quando ela é curada, ela não se afasta. Quando você entender que Deus está te açoitando, está corrigindo algumas posturas, alguma forma que você tem de falar, às vezes o maior problema na sua vida é a sua própria boca, chato demais. Às vezes você não precisa nem para Satanás falando mal de você. Você fala, cala a boca, Satanás, quem fala mal da minha mulher sou eu. Às vezes a sua palavra não vou conseguir, ó céus, ó vida. E Deus vem e fala, ei, você precisa mudar a sua mente. Porque se você mudar a sua mente, você vai mudar as suas palavras. E se você mudar as palavras, você vai mudar todo o ambiente. Repita comigo, a minha história vai ser toda mudada. Porque a partir de hoje, diga seu nome bem forte, diga seu nome bem forte, vou profetizar sobre o vale de ossos secos. Diga, haverá vida na minha casa, na minha família, no meu trabalho, uau, no meu ministério, é isso. A gente precisa entender essa batalha espiritual entre aquilo que eu escuto e aquilo que eu imagino. Você sabe o que ele escutou? O profeta não gosta de tu, nem quis te receber, ó. Sabe o que ele escutou? Está me humilhando. Como é que eu, que chego aqui com tudo, e ele não aceita? A gente tem a tendência, quando a gente é repreendido, a gente acusar. Já reparou? Você acabou de fazer uma coisa errada, aí sua esposa fala, por que você fez isso? Conversei com você semana passada, não era para você tomar uma atitude, mas você em 1984 tomou uma atitude diferente. A gente tem muito argumento e pouco quebrantamento. Eu acho que se ficasse conversando um pouquinho mais com Naamã, se não tivesse alguém para repreendê-lo e falar, ei, não te falou uma coisa tão simples, talvez ele ficasse inventando argumento. Não, é que eu estou com frio, essa água é meio estranha, está chovendo muito, está fazendo muito calor. Igualzinho você, quando fica dando desculpa para não vir na igreja, para não orar, para não vir para a escola dominical. É que estou cansado, a televisão queimou, hoje a minha esposa queimou o arroz, não sei. Tem cada coisa. Eu perguntei para o irmão, por que você não foi para a igreja? Estava chovendo demais. Domingo passado, porque estava sol demais. Você dá tanta desculpa, porque no fundo, você está se desviando de escutar o que Deus tem para você. É sempre amanhã. Amanhã eu melhoro, amanhã eu começo a dieta, né? Sempre amanhã.
Amanhã eu deixo de tomar Coca-Cola. Hoje eu confesso para vocês que eu falei bem isso. O Ari chegou lá em casa, né? Gente, o Ari é que nos recebeu lá em Portugal. Ele mora em Portugal, veio aqui fazer algumas coisas. E o filho dele veio terminar alguns cursos, porque está voltando para lá. E a gente ficou lá com o Ari 26 dias. Aí ele chegou lá em casa hoje e eu decidi que eu não vou tomar refrigerante. Aí ele chegou com Guaraná. Aquele Guaraná ali é o Satanás, irmãos, para quem quer fazer uma dieta. Ele abriu o Guaraná, eu olhei para o Guaraná. Quando eu vi, falei, é melhor começar amanhã. É que nem a coxinha aqui da igreja, rapaz. Pensa num pastor que ama coxinha. Rapaz, a coxinha daqui é com frango legal. Não é aquela que tu fica procurando não, né? O negócio é forte, tu come. Assim, eu quero comer umas 5, mas não posso. Aí tem sempre alguém, quando eu dou a primeira mordida, pastor, é só uma. Mas e aquelas lutas que a gente não fala? Aquelas lutas que só você sabe que está passando e Deus começa a falar com você. Fica quieto um pouquinho, não consigo. Fala, não consigo, eu tenho vergonha. Sabe, uma das estratégias do inimigo é fazer com que você enxergue o momento da repreensão como uma afronta. Meu filho tem 10 anos. Eu acho que ele nunca ficou feliz de ser repreendido. Mas é sempre necessário. Ele quando escuta assim, está na hora de desligar o videogame. Teve um dia que deu a ira nele. Eu não sabia nem o que estava acontecendo no interior dele. Ele, eu falei, que isso, meu irmão? Por que você está com raiva? Porque eu queria terminar a fase. Eu falei, você precisa estudar, André. E ele quis me convencer. E olha, ele é bom de conversar. Pai, deixa eu te falar. Eu só queria que você jogasse comigo mais 5 minutos. Apelando para o coração. Pai, você não tem ideia que eu estava chegando naquele momento. Eu falei, desligou? Ele fica chateado. Ele sai dali emburrado comigo. No coração dele, meu pai é mau porque quer me mandar para a escola. Às vezes você parece que tem 10 anos no mundo espiritual, porque as suas atitudes são infantis quando se trata da presença do Senhor. Deus está falando com você coisas tão maduras, tão sérias, mas você reage como uma criança emburrada. É muito comum, irmãos, alguns ficam chateados. Aquele ali sentou no meu lugar. Aquele ali não falou comigo. É umas coisas tão infantis no reino de Deus, que a gente acaba se perdendo. Sabe, o zelo religioso desprovido de entendimento gera imaturidade, gera sofrimento. Eu preciso ter uma revelação de quem é Deus, mas preciso também entender o que Deus está pedindo de mim e aonde eu me enquadro nesse processo divino. A gente tem poucos dias na terra. Vamos imaginar que a gente viva 90 anos, 100 anos, não sei. É muito pouco tempo para você viver emburrado e fora do propósito que Deus tem para você. Existe um caminho de paz, de alegria, de felicidade, e esse lugar precisa fazer parte da sua cultura de vida, o centro da vontade de Deus. E você vai ser muito feliz com isso. Senão você só vai ouvir o inimigo. É por isso que a gente precisa entrar em um processo de humildade. Aí eu volto a falar de Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Ele abriu mão. E sabe o que ele fez? Se esvaziou. Alguém que podia chamar seus anjos para o defender, ele mesmo disse isso.
Ele se esvazia em morte de cruz, uma morte terrível. Ele faz um esforço muito grande para não entrar em sufocamento, porque morte na cruz era uma morte por sufocamento. Faz um esforço para falar, para se manter consciente. E às vezes você não consegue nem carregar a sua própria cruz. Às vezes você não consegue carregar nem a sua própria luta. Quantas vezes você entrou num processo de autocrítica por coisas tão terríveis? Hoje é o pior dia da minha vida, porque você perdeu um Uber, porque você chegou 5 minutos atrasado por uma coisa, porque você perdeu uma venda. Quantas vezes a gente libera palavras por causa de um único momento de ira? O problema é que você está organizando a sua vida. A sua vida não é decidida em família, em conjunto. Você decidiu sozinho. Existe uma coisa tão terrível às vezes no casamento, quando a gente só quer enxergar nosso próprio lado e a gente quer que o outro seja incluído naquilo que a gente tem como plano e propósito de vida, e não entende que precisam estar alinhados em um propósito. O maior desafio do corpo de Cristo hoje é ser um. A unidade é o que vai desmascarar alguns enganos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido um com o seu irmão que está aqui? Porque às vezes a gente entra na igreja, é tão fácil, né? A gente diz que ama o Senhor, mas não consegue amar o outro. Você sabe as dificuldades que cada um está passando aqui? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes no mesmo culto tem 2 pessoas vivendo momentos diferentes e a gente não percebe. Tem pessoas que entram num lugar desse, tudo que querem é ser abraçadas. Outras querem abraçar. Outras não sabem nem como vão pagar a conta de luz na segunda-feira. Alguns entram aqui com casamento falido, com erros. Outros entram no ápice. E às vezes a gente não percebe. E a gente vem para esse lugar, a gente volta para nossa casa e não percebe. Porque a gente está no meio de uma multidão, mas a gente não toca um ao outro. Talvez o seu milagre não esteja comigo essa noite que estou com o microfone. Talvez naquele irmão que você esqueceu de cumprimentar, que teria uma unção tão tremenda. A gente passou uma cena uma vez aqui na igreja, um menino que ele queria aceitar Jesus, mas não estava conseguindo, ele estava querendo, ele estava naquela luta. E de repente uma senhora foi até ele. E tudo que ele fez foi desabar. Ele não estava conseguindo vir aqui na frente. Uma senhora que não fazia parte da vida dele, de repente chegou perto dele e falou: ô meu filho, o que você precisa? Ele só precisava de uma mão. Interessante é que Naamã era posudo demais para se humilhar. Será que você é assim? É posudo demais, orgulhoso demais para dizer: você pode orar por mim? Estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? A gente precisa conciliar a repreensão e a unidade. Uma igreja não vive sem correção. Quando a gente conseguir combinar essas 2 palavras, repreensão e unidade, vai ser muito diferente. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Um dia eu jovem, eu estava na igreja, meu pastor estava pregando. Foi meu pastor que faleceu lá em Israel. E ele estava brigando muito comigo. A gente estava no discipulado, ele estava me ajudando. E vou te falar, ele era pesado comigo, não era fácil não. E um dia ele brigou comigo demais. Ele estava acertando logo no início do meu casamento. Eu era muito novinha, a Dani sempre muito madura, né? E eu cometi alguns erros. Sou casado há 22 anos. E ele falando: André, não pode ser assim. Você precisa pensar de uma forma diferente. E um dia eu estava muito chateado. E eu estava sentado, imagina um culto como se fosse assim, essa plataforma, igualzinha.
Eu estava sentado ali numa cadeira, porque nessa época os músicos estavam todos sentados ali em cima. Faz a menor diferença, irmãos. Se tu estiver sentado aqui ou ali em cima e tu não estiver com Deus, está do mesmo jeito. Então, eu não estava muito puro naquele dia, não. Eu sentado, novinho, isso era o meu primeiro ano de casamento. Eu sentado e eu falei assim: Deus, não é possível, esse pastor não gosta de mim não, que ele está brigando comigo demais. Senhor, todo mundo pode errar, se eu faço alguma coisa errada, o Senhor me cagueta logo, Senhor. O que está acontecendo, Senhor? Falei, dá um sinal que esse cara me ama. Senhor, eu quero que ele fale que me ama. Me mostra que ele me ama. E quem está brigando comigo é o Senhor. Ele estava pregando, de repente, ele no meio do culto, a Dani lembra disso. Ele estava pregando assim, igual a minha, e fez assim, ó. Imagina que eu estou ali no lugar que o Felipe está. Ele estava pregando e fez assim, ó. Aí ele falou mais uns 5 minutos, parou. Deixou o microfone. Ele foi onde eu estava. Ele falou, olha para mim. Eu olhei, ele falou, te amo. Rapaz, nessa hora, ali eu quebrantei. Ali eu já estava no apelo. Eu comecei a chorar sozinho. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, porque depois ele faleceu, depois de um tempo. Mas naquele dia, uau, eu falei, Deus me ama. Então tudo que está acontecendo comigo é um sinal de amor. Cutuca seu irmão e diga assim, fique tranquilo, Ele te ama. É por isso que Ele está chamando tanto a tua atenção. Toque o outro irmão e diga assim, Ele te ama, não desistiu de você. Diga, fique tranquilo, esse tratamento vai ser um tratamento que vai ter uma cura sobrenatural. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Provérbios 10, 17. Ama a correção. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você que gosta de repreender os outros, se você não tiver amor, vai ser terrível. Você precisa amar. Se não houver amor, às vezes vai se tornar mais um linchamento do que um tratamento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Você ama a correção? Você ama quando Deus fala com você? Você ama? Porque se você não amar, o mesmo tipo de repulsa que você vai ter toda vez que Deus tratar com você, você vai passar isso para os seus filhos. E talvez tudo que você gere é uma futura geração com deficiência de caráter e rebeldes. Considere essas palavras que o salmista Davi disse: fira-me, ó justo, será isso uma benignidade? Repreenda-me, e isso será excelente. Olho que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar, a despeito de todas as maldades deles. Davi está falando: Senhor, briga comigo, me repreende, isso vai ser como um óleo. Quando a gente entender que a gente está num ambiente onde Deus acerta o nosso caminho, a gente não vai pisar em tantos buracos pela vida. Tua mãe está dizendo para você, adolescente, jovem, que você está aqui, estude, estude. Isso vai te poupar lágrimas. Escute a sua mãe, seu pai, quando falar: olha, pense bem antes de casar com essa pessoa. Existem alguns conselhos que a gente precisa escutar. Naamã, se ele não escutasse, ele sairia dali leproso.
Mas era um conselho que ele não estava disposto a ouvir. É por isso que o coração dele está. Será que você só está escutando o seu próprio coração e não escuta o Senhor quando Deus fala com você? Será que a gente tem esse coração de Davi? Davi amou a correção divina. Tanto que quando ele erra, ele faz o censo. Perguntam para ele: você quer cair na mão de quem? E ele disse: na mão do Senhor, porque o Senhor é benigno e misericordioso. Diga para o seu irmão, por favor: você nunca será chacota de Satanás, porque você é filho amado. E eu profetizo sobre você governo sobre as suas emoções. Aleluia. Eu acho que você não entendeu não. Eu profetizo sobre você, Júlia, governo sobre as suas emoções. Apóstola, profetizo sobre você governo de suas emoções. Eu profetizo sobre vocês, igreja, saúde e governo. Claro que um culto onde a gente só recebe palavra de autoajuda é muito bom. Aleluia. Oh, irmãos, vocês vão chegar aqui, Deus vai te dar um carro 0 quilômetro, aleluia. Às vezes só te dá um problema você ganhar um carro. Quantas pessoas não têm carteira e vêm dirigindo para a igreja dizendo que é bênção de Deus? Não, Satanás. Talvez você não tenha vergonha de andar de forma errada. É uma vergonha você sair da sua casa sem carteira, com carteira vencida, sei lá o que for, e dizer não, glória ao Senhor. Quantas vezes você já ouviu uma palavra como essa e usou o seu dinheiro para fazer uma outra coisa? Aquela viúva, quando Deus começa a prosperar as vasilhas, a primeira coisa que o profeta fala: vai lá e paga as suas dívidas e vive do resto. Esse é o problema da nossa geração. O que tem de caloteiro dentro da igreja, irmãos? É por isso que tem tanto crente com o nome sujo no SPC, porque compra e ainda usa o nome de Deus dizendo que é fé. Aí você vai pedir prosperidade, Deus só está falando com você: gasta menos, economize, tenha planejamento. Mas a gente não quer ouvir uma palavra como essa. Você sabe qual é a palavra que a gente... Fique tranquilo, irmão, Deus entende seu coração. Continue com esse carro até o dia que você receber um processo criminal. Se você bater, ter um acidente, e mesmo certo ou errado, você será culpado, porque está andando sem permissão. E se você não for o culpado, você será o culpado, porque você não deveria estar aí. Talvez hoje Deus está falando para você: muda isso. Ah, mas eu não tenho. Quantas vezes você teve recurso? E não é indireta não, é direta na sua cabeça. Eu não sei quem está ilegal aqui, mas com certeza tem alguém essa noite, e a palavra é para você. A gente tem que lidar com o pecado da forma certa. Abandonar o pecado, é simples. Eu fazia, não vou fazer mais. Mudança de mente. Olha, o que tem de crente que fala palavrão, irmãos, que vergonha. Ainda xinga usando o nome de Deus, sabia? Está querendo xingar o outro abençoado, fariseu, verme de Jacó, sei lá o nome que fala. O pior palavrão não são essas palavras, são quando você se auto-amaldiçoa. Palavras que trazem morte para você. Aí você vem na casa do Senhor, a gente ora por você e você sai dizendo: não aconteceu nada, nada dá certo na minha vida, nada dá certo e nada vai dar certo. Olha a diferença quando você fala: é hoje que a minha mente muda, porque Deus tem um futuro tão grande para mim que eu vou pagar todas as minhas dívidas. Estenda a sua mão direita aí, diga assim: eu vou prosperar tanto que a minha história não vai ser uma história de dívida. Eu não vou ficar devendo os outros. Aleluia!
Se tivesse alguém aqui que vendesse Natura, ia falar: Senhor, obrigado, é hoje que eu vou receber. A gente precisa ter um coração para escutar. Fica quietinho, fica quietinho, observe o milagre, não se meta, Deus é que está fazendo. Não dê um jeitinho para Deus. Sabe aquela pessoa chata, que às vezes está no culto, você traz alguém, você está com tanta vontade que a pessoa venha para a igreja, e a pessoa vem. Aí no meio da palavra você começa a cutucar a pessoa, e essa palavra foi para você. Ó. Isso é coisa de vó, sabia? Vó traz o neto para a igreja, o neto nunca vai. Aí o dia que ele vai, ela fica: tá vendo? Essa palavra foi para você. O cara já está chorando, já está no apelo. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha. É igual reunião de casais aqui. A palavra, essa segunda foi sensacional. Sensacional. Que reunião. Saí daqui feliz. Sentei, pude participar. Graças a Deus, sentei, foi uma bênção. Mas você já pensou na reunião de casais? Eu falando: tá vendo? Você é assim, Dani, você que é. A gente não cresce quando a gente começa só a preocupar o culpado no outro. A gente cresce quando a gente fala assim: é verdade, não é uma coisa difícil, eu vou fazer, eu vou mergulhar nesse rio. Eu queria que você falasse de todo o coração: esse mês eu vou mergulhar nesse rio, nos próximos 7 meses eu vou mergulhar nesse rio, mas eu tenho certeza que esses serão os melhores 7 meses da minha vida. E eu vou entrar nesse processo que o Senhor tem para mim, porque eu tenho certeza que Ele me ama. E tudo que Ele está falando para mim essa noite é porque eu vou ter um futuro extraordinário. O problema é que a gente tem dificuldade para lidar com as consequências do pecado. Sabe, Deus estava humilhando demais Naamã, porque quando ele tira a roupa para mergulhar, não tem mais jeito para ele, não tem mais volta. Se ele não fosse curado, ele teria que ser imediatamente colocado no lugar onde os leprosos ficavam. Nunca mais ele ia ver a filha, a esposa, mais ninguém. Você imagina ele tirando a roupa e mostrando para todo mundo a sua vergonha? Ele mostrando para todo mundo. Esse é o problema, a gente às vezes é tão orgulhoso que a gente não quer mostrar para ninguém. Lá no coração está assim: vai lá, vai. Aí não vou. Ele que vai ter que vir até a mim, ela que vai ter que vir até a mim, eu não vou. Isso vai se tornando dias, meses, e quando você vê, você não se toca mais. Verdadeiras amizades que acabaram não foi por causa do problema, foi por causa do orgulho em resolver o problema. Às vezes a gente prefere perder um amigo do tentar resolver por causa de orgulho. Vem cá, vem. Eu te amo demais para permanecer com esse problema. Desculpa aí, tá bom. Eu gostei tanto de uma história de um pastor. Esse pastor, ele falou para mim que ele conseguiu resolver o problema de 2 irmãs fofoqueiras na igreja que estavam brigadas. Ele foi na casa de uma e falou: tudo bom? Ela: tudo bom? O que está acontecendo? Que a senhora está falando para todo mundo? Não, estou brincando, fulano de tal fez isso. Ele falou: ela fez isso que você fez. Engraçado, ela falou para mim que você faz um joelho tão gostoso. Ela falou isso de mim, falou que você é uma ótima cozinheira. E não falou mal de você. Aí ela ficou sem palavra, não sabia o que dizer. O pastor saiu de lá, foi na casa da outra fofoqueira. Quando chegou lá, aconteceu a mesma coisa. Ela pegou um assunto, ele pegou um assunto e falou para ela: olha, eu acabei de sair de lá, e ela também falou bem de você. E as duas começaram a ficar constrangidas, porque tudo que elas esperavam eram os problemas. E ela falou bem de mim. E ele falou, e o pastor não mentiu, em algum momento ele tirou isso das duas. E de repente elas se olharam e todas as reclamações se tornaram nada, porque olharam para aquilo que existia de bom um no outro.
Quando a gente começar a olhar o que tem de bom na igreja, o que tem de bom no trabalho, o que tem de bom no nosso casamento, talvez a nossa murmuração deixe de existir. Irmão, a gente está passando uma luta no futebol. Rapaz, 6-1, 6-2, 5-2, hoje foi quanto? 5-1. A gente não sabe perder de 2-0 nem de 3, é só acima de 5, irmãos. O pessoal daqui da rua foi para um campeonato, os caras jogam junto há muito tempo. A gente está rindo da gente mesmo. Que legal perder desse jeito. Como assim, pastor? Que legal, a gente está jogando futebol, a gente foi para um campeonato, que bênção. Uma hora a gente vai ganhar, nem que seja daqui a 3 anos. O Flamengo ano passado não ganhou muita coisa não. Seu negócio está melhor, o Vasco está ganhando, olha que coisa boa. Não gosto de falar de time não, que o que tem de vascaíno aqui, né, irmãos? Rapaz, isso é muita prova na minha vida. Minhas ovelhas tudo vascaíno, olha que bênção. Eu torço pro Flamengo, tá, gente? E já entrei na loja do Vasco para comprar roupa para alguém que eu amava. O vendedor olhou para mim e falou bem assim: tu não é Vasco não. Eu falei, por quê? Você tá pegando a roupa meio estranha. Eu falei, calma. O que eu quero dizer? Eles estão indo lá e tendo unidade. Eles estão perdendo, mas estão juntos. Ninguém está se culpando. Não vi ninguém brigar na igreja. Culpa tua, né? Não sabe agarrar direito. Tu não sabe jogar não, hein? Eu não vi nada disso, sabe por quê? Estão perdendo, mas estão juntos. Uma hora vão ganhar. A gente precisa aprender a perder junto, irmãos. Senhor, só tira essa vergonha da gente, Senhor. Nos ajuda no próximo jogo, Senhor. Logo contra o Diego, Senhor. Hã? A Tarsila pelo menos vai ficar gritando, vai! Sabe, às vezes a gente só sabe lidar com o sucesso. A gente não sabe lidar com os fracassos da vida. E esse homem estava aprendendo a lidar e descobrir que a vida não é só de coisa boa. Ele descobriu o Jordão. Mal ele sabia que o Jordão de Deus produz milagre. Você nem sabia que essa noite tem milagre para você. Você não imaginou que Deus só estava esperando você chegar para trazer cura para você. Sabe o que é interessante? Um dia Davi cometeu um erro tão terrível e Deus o amou e resgatou ele. Pedro negou Jesus. Jesus repreendeu ele, mas não deixou ele sozinho. Aqui eu não estou falando do que Deus está dizendo que você está errado. Eu estou falando desse amor de Deus que quer fazer você acertar. Porque nesse processo ele foi repreendido na mão, mas ele aceitou a correção. Olha, eu acho que deve ter sido difícil mergulhar a primeira vez e não ver nada. Você já pensou? Você está orando, o primeiro mês nada acontece. O primeiro ano nada acontece. Aí você fala, Deus, não é possível. Eu acabei de receber uma oração e nada está acontecendo. Dá o segundo mergulho. Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso. Canta comigo, na sala do trono. Na sala do trono
encontro na sala do trono, eu encontro descanso e me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador, completamente apaixonado, totalmente fascinado pelo Teu amor. Diga: Rei Jesus, Rei Jesus, declaramos Tua glória. Declaramos Tua glória, Rei Jesus. Aí vem o segundo mergulho. Aí você olha e parece que nada mudou. A gente é muito imediatista. A gente quer uma palavra, a gente já quer tudo resolvido, por favor. Aí entra o terceiro ano, o terceiro mês, a terceira semana. O quarto mergulho. Um dia eu botei, acho que foi o Júnior, para ficar dando volta igual um maluco aqui. 7 voltas proféticas, né? Gente, a gente está embaixo de uma igreja profética. Eu tenho convicção que Deus já está tocando em você aí. Você não vai voltar para casa da forma que você entrou. A palavra de Deus já está sendo escrita dentro do seu coração. Estamos num ambiente de glória. O quinto mergulho, o sexto mergulho, até o momento que você mergulha pela 7ª vez. Eu fico imaginando o que estava passando na cabeça dele. E agora? Será que vai se cumprir? E de repente ele sai dali. Uau! Tô curado. Talvez você perceba que durante a palavra Deus te curou. Problema no coração, na coluna, nos rins, no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções. Talvez durante a palavra, cada vez que você escutava uma palavra como essa, era uma cura de Deus sobre você. Ele está tão feliz que Ele quer dar alguma coisa. E a gente aprende uma das grandes lições. O profeta não quer receber nada, porque o profeta sabia que não tinha nada a ver com ele. Ele não queria a honra para ele. Ele disse: olha, eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero que você me dê algo humano. Não, não quero. Sabe, a gente precisa separar aquilo que é nosso e aquilo que é de Deus. Existem alguns elogios que não são nossos. A gente precisa entender aquilo que é divino e aquilo que é humano. Quando eu entender, alguns conflitos no meu coração jamais vão existir. Fique de pé. Eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho. Você ouviu tanta coisa essa noite. Eu não sei qual é o mergulho que você precisa. Feche seus olhos, por favor. Vou fazer algumas perguntas. Você vai levantar a mão e você vai abaixar, tá? Você só vai levantar a mão e vai abaixar, e eu vou fazer muitas perguntas. Feche seus olhos, por favor. Será que você entrou aqui essa noite com um problema que você nunca contou para ninguém? Você está igual Naamã,
Você tem até vergonha de falar. É uma dificuldade que você está passando. Por favor, feche seus olhos. Não converse agora. Talvez você esteja passando por uma dificuldade e você quer que Deus te cure. Mas você tem vergonha de clamar por socorro. Tem alguém aqui? Levanta sua mão para o alto, em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Pode abaixar. Eu vou fazer a segunda pergunta. Talvez você seja orgulhoso. Você tem sempre vergonha de se mostrar, de mostrar que você precisa de ajuda. São os 7 mergulhos. Talvez você tenha vergonha de dizer eu errei. Você tenha vergonha de dizer. Talvez você saiba que existe uma dificuldade em você de assumir alguns erros e de pedir desculpa. Tem alguém aqui? Levanta a tua mão aí para o alto. Você que tem dificuldade de pedir desculpa, irmãos, levanta aí sua mão para o alto. Amém? Terceira pergunta. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Talvez você não tenha vivido mais com uma vida de oração. Você sabe que você não anda quebrantado. Teus caminhos têm sido diferentes daquilo que Deus tem para você. E eu vou fazer uma pergunta bem clara para você. Será que você tem coragem de falar, Senhor, eu preciso me acertar? Tem alguém aqui? Levanta sua mão aí para o alto. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Uma outra pergunta. Talvez você esteja em pecado. Literalmente. Você está se escondendo há tanto tempo. Irmãos, feche os olhos. Não se preocupe, eu não vou chamar ninguém para vir na frente, tá? Você sabe que tem algumas atitudes suas que são pecados. Deus tem falado tanto com você, faça isso, e você tem feito algo contrário. Tem alguém aqui? Agora é a hora de confessar. Levanta a sua mão. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Uma última pergunta. Pense bem no que eu vou falar, porque pode ser cura para você. É uma noite de cura. Será que você tem dificuldade de ser repreendido? Talvez você é aquele que está sempre fugindo. É por isso que você mudou tanto de emprego, de faculdade, de igreja, de casamento, de amizade. Porque toda vez que entra nesse processo onde Deus vai começar a tratar você, você de alguma forma foge. Já falei, eu não vou pedir ninguém para vir aqui na frente. Mas você precisa falar isso para Deus hoje, porque hoje é esse dia. Quem está nessa situação, levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. Levanta, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Não saia daqui da... Amém, Deus te abençoe. Eu queria que você abrisse os olhos. Essa noite eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, porque eu acredito no poder da palavra e que Deus vai curar você durante essa semana. Eu acredito literalmente que existem algumas coisas no seu coração. Você pode escutar essa palavra de novo. Só você entrar lá no YouTube da Hope. Nossos cultos são sempre transmitidos. Você pode entrar lá. Você pode anotar
Eu queria te desafiar essa semana, consultar a Deus sobre o que você precisa melhorar. Eu te desafio porque, sinceramente, às vezes a gente vem na frente, mas a gente não muda. Eu quero te desafiar essa semana, você conversar com a sua esposa, com o seu marido, e perguntar para o seu pai ou para a sua mãe, o que você acha que eu preciso melhorar? Mas sem aquele sentimento de que, se ele falar, eu não vou aceitar. Eu quero te desafiar essa semana a ser alguém melhor. E a gente começa sendo melhor, sabe quando? Quando a gente começa a restaurar o nosso diálogo com Deus e o diálogo com meu irmão. Você pode fechar o corredor dando as mãos aí, que eu queria fazer uma oração por todos. Na sala do trono eu encontro abrigo. Na sala do trono eu encontro descanso. E me rendo a Ti, meu Senhor, me entrego a Ti, meu Salvador, completamente apaixonado, totalmente fascinado pelo Teu amor. Declaramos Tua glória. Derrama Teu amor sobre nós, Senhor. Que haja unidade entre as igrejas, entre os pastores, entre o corpo, Senhor. Que a gente possa ser cura um para o outro. Derrama Teu amor essa noite. Que a gente possa sair daqui constrangido pelo Teu amor. Que a gente possa sair daqui se amando mais, Senhor. Se amando mais. Se amando mais. Libera Teu amor. Libera Teu amor. Teu amor. Teu amor. Libera Teu amor. Ora balabaçu tocotototô. Ramalamassore malamacantaratotô. Ramalamassuto. Libera Teu amor. Deus, libera Teu amor, para que a gente saiba que o Senhor açoita quem o Senhor ama. Libera a cura nessa hora, libera a cura nessa hora, libera poder do Espírito Santo, libera poder do Espírito Santo, libera poder. Restaura casamentos essa noite, Senhor. Restaura as famílias essa noite, Senhor. Ei! Ora malamaço todo. Rei Jesus, declaramos Tua glória. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago. O Cordeiro crucificado por mim. O véu já foi rasgado e o preço já foi pago.
o Cordeiro crucificado por mim. O véu. Ei. Sabe, quando a gente aprender a dar as mãos, a gente vai descobrir que alguns processos de cura, eles são exatamente assim. Ei, eu tô com você, eu tô com você, eu tô com você, eu tô com você, eu tô com você. Tá na hora de você ser unido com a sua família e você parar de reclamar e ser resposta para Ele. Eu profetizo uma semana de paz. Faça assim agora, eu recebo. Eu profetizo uma semana de paz. Eu profetizo uma semana de alegria. Eu profetizo uma semana cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Cheia, cheia do Espírito Santo. Cura, milagre, sinais sobre a sua casa. Liberação de favor, de favor, de favor. Você pode aplaudir o Senhor? Pode voltar para o seu lugar.